Olá, alunos. Ao longo do segundo bimestre, a gente vem debatendo sobre política, poder e Estado, né, que é o nome da nossa unidade. Falamos a respeito das três principais formas de dominação, que consiste na dominação, dominação tradicional, dominação racional legal e dominação carismática. Falamos sobre a relação do poder, o que vem a ser o poder, né? Que é uma imposição, né, de uma vontade. A vontade, quando eu imponho minha vontade a terceiros, eu estou exercendo o poder. E como esse poder é legitimado. Falamos a respeito do Estado, da formação do Estado, como surgiu o Estado, os Estados modernos, né? Que o Estado, segundo Weber, é o monopólio da violência legítima no determinado território. É ele que detém a violência, ele de alguma forma, através das leis, ele pode se impor, né? Ele pode usar da força para que aquela lei seja cumprida. Se eu descumpro algo, se eu cometo um crime, o Estado pode usar de violência para subjugar aquele cidadão que está infringindo a lei, por exemplo. Então, nesse sentido, ele é o único detentor do monopólio, ele é o único que tem um monopólio da violência, né? Ele que detém, ele que pode, em certas ocasiões, usar da força. Mas como o Estado pode ser legitimado? De que forma ele adquire credibilidade? Será que um Estado que apenas utiliza da força a qualquer custo, independente de circunstância, é um Estado democrático? Será que se um governante determina se eu, por exemplo, cuspir no chão ou se eu descumprir uma lei, eu seja punido através de tortura, é algo democrático? Uma ditadura tem alguma coisa traz algum benefício para a sociedade? Será que um Estado que só tem imposição de violência, ele é legítimo? Então a gente vai falar um pouquinho dos autores contratualistas e falar de como esse Estado se configurou, como ele pôde ser legitimado, como é que ele conseguiu essa legitimidade. Então o Estado ele surgiu por meio das guerras, como eu falei, através do conflito, para impor a dominação, né? E para que ele seja legitimado, como é que ele buscou essa forma de legitimação? Então, os autores contratualistas falam sobre isso. A gente vai falar sobre Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau, que vocês já conhecem, né? Século XVII, século XVIII, né? Esses autores viveram. E a gente vai falar sobre isso. Esses autores, esses pensadores, eles tentaram responder a seguinte questão: quando o Estado é legítimo? Para Hobbes, antes do Estado se configurar, existia o estado de natureza. As pessoas faziam o que dava na telha. Então era um Estado que era violento, era pobre, a vida era violenta, pobre e curta. As pessoas viviam pouco, porque estavam em constante conflito. A qualquer momento duas pessoas podiam se reunir e infringir sobre minha pessoa uma violência e roubar tudo que eu tenho e me matar minha família. Então era uma vida inconstante, era algo que a qualquer momento podia acabar. Então a vida era curta. As pessoas não podiam trabalhar tanto, porque se eu trabalhasse tanto para acumular riqueza, por isso que a vida era pobre, porque eu não podia acumular riqueza. Se eu acumulo grandes riquezas antes da formação do Estado, como é que essas riquezas eu ia manter essas riquezas? A todo momento poderia vir alguém para tomar o que eu ganhei, fruto do meu suor. Então ninguém podia acumular riqueza. Nesse sentido, houve a necessidade de formação do Estado.
para que ele mediasse essas relações. Então as pessoas, a partir de um momento no meio social, eles perceberam que viver em um eterno conflito não era bacana, começaram a criar leis e regras para estabelecer esse convívio no meio social. Então o Estado surgiu através disso. Até mesmo na página 216, na folha de rosto do livro O Leviatã, da primeira publicação, em 1651, tem a imagem que eu já descrevi a vocês muitas vezes na aula de filosofia também, que a gente agora está usando para sociologia, esse mesmo autor, né? Na folha de rosto tem a imagem de um gigante, né? E a armadura desse gigante é formada por pequenas pessoas. Essas pessoas abdicam da sua liberdade em prol do Estado. Mas que esse Estado se legitimou para protegê-los. Então, segundo Hobbes, o Estado surge porque as pessoas, pelo medo que elas sentiam de ser violentadas de alguma forma, elas abdicam de parte da sua liberdade para que ela tenha uma proteção do Estado, né, de um soberano. Então, quando eu abdico de algo, eu estou para Hobbes, né? Essa abdicação eu não posso contestar depois quando o soberano diz que tem que seguir dessa forma. Então é um Estado autoritário. Já para John Locke, esse estado de natureza não era tão ruim assim. As pessoas viviam bem, tinham uma certa liberdade e tinham direito à propriedade privada. Elas já existiam propriedade privada. Contudo, o Estado, devido aos conflitos, por exemplo, quando eu trabalho na terra, vou dar um exemplo, segundo John Locke, né? Quando eu trabalho na terra, o meu trabalho se mistura com a terra. Então, para eu acabar com aquilo ali, só se eu destruir a plantação. Então, aquela terra, segundo John Locke, esse estado com relação ao conceito de estado de natureza, essa terra é minha, porque eu trabalhei nela. Se eu trabalho nela, eu tenho direito ao fruto do meu trabalho. Então, o que é natural e o que é criação humana se misturam. Então ele diz que aquela plantação aquela terra é minha por direito porque eu trabalhei nela. Nesse sentido, já havia a existência da propriedade e o ser humano vivia numa liberdade plena. Então ele não via esse estado de natureza como algo tão ruim, John Locke, diferente de Thomas Hobbes. Contudo, haviam conflitos. Surgiam conflitos às vezes, por exemplo, não, isso é de quem e de quem? Então, para mediar essa relação, para que uma pessoa não viesse e dissesse, não, quem trabalhou nessa terra fui eu, sendo que seria mentira no caso, né? Dá um exemplo. Digamos que eu estou trabalhando ali naquela terra há muitos anos e chega uma pessoa e diz, não, eu que trabalhava aí antes de você chegar. Eu passei alguns anos fora, então essa terra é minha. Então, o Estado surge para mediar essa relação da propriedade em si, de proteger o ser humano, proteger aquela pessoa e sua relação com a terra, por exemplo. Sua relação, o que você trabalhou, o que você vai produzir ali. Então, ele veio para mediar esses conflitos. Então, o Estado surge para, através das regras, das leis, dizer assim, não, você tem direito à terra por isso e esse motivo. Baseado nesses critérios aqui. Entendeu? Então, para mediar os conflitos, para que não houvesse conflitos. Então, ele difere um pouquinho de Thomas Hobbes, porque ele diz que o ser humano já tinha liberdade e que já tinha direito à propriedade.